No vídeo de hoje, vamos entender a diferença entre as locuções conjuntivas, à medida que, e, na medida em que. Confira. A locução, à medida que, indica proporção, progressão e simultaneidade. Ou seja, indica que duas ações acontecem de forma simultânea e proporcional. Sendo assim, se uma coisa aumenta, a outra também se altera na mesma proporção. Esta locução é equivalente a proporção que, e a conforme. Para fixar bem o conceito de proporcionalidade, o segredo é notar como uma ação acompanha a outra. Dessa forma, a ideia de progressão pode ser positiva ou inversa. Acompanhe os exemplos de progressão positiva, ou seja, quando as duas coisas ou ações aumentam juntas. À medida que o balão subia, a paisagem ficava mais nítida. O entusiasmo da torcida crescia à medida que o time se aproximava do gol. À medida que estudamos, percebemos o quanto ainda temos a aprender. Já na progressão inversa, uma coisa aumenta enquanto a outra diminui. Confira nesses exemplos. A temperatura caía à medida que a noite avançava. À medida que os recursos se tornam escassos, os preços tendem a subir. O cansaço aumentava à medida que a caminhada chegava ao fim. Já a locução, na medida em que, refere-se à causalidade, justificativa e explicação, ou seja, explica o motivo de algo e estabelece uma relação de causa e efeito. A locução, na medida em que, é equivalente a porque, visto que, e já que. Confira os exemplos dessa locução aplicada para indicar justificativa ou causa. O réu foi condenado na medida em que as provas apresentadas eram irrefutáveis. O consumo de carne diminuiu naquela região na medida em que os preços subiram drasticamente. A empresa decidiu contratar novos funcionários na medida em que a demanda por serviços aumentou. Já nesses exemplos, temos a locução conjuntiva, na medida em que, sendo usada para argumentação, a liberdade de expressão deve ser protegida na medida em que é um pilar da democracia. A educação é fundamental na medida em que transforma a visão de mundo do indivíduo. O sedentarismo é perigoso na medida em que favorece o surgimento de doenças cardiovasculares. Atenção para a dica extra: nunca diga, na medida que, ou, à medida em que, pois essas formas não existem na norma culta. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.